Ele tinha tudo: dinheiro, respeito, um sobrenome que abria portas. E quando viu aquela mulher revirando o lixo na frente do supermercado, ele riu. Chamou os amigos para ver, tirou foto, mandou no grupo com a legenda: "Olha o almoço dela." A mulher tinha 3 filhos esperando em casa, não tinha comido desde o dia anterior, e ele achou engraçado. Mas o que esse homem não sabia é que Deus estava vendo, e que às vezes a resposta não vem em forma de sermão, ela vem em forma de inconsequência. Fique até o final, porque essa história vai mudar o que você pensa sobre arrogância e sobre justiça. O nome dele era Renato, 42 anos, dono de uma distribuidora de bebidas no interior de São Paulo. Um homem que havia construído sua riqueza com esforço. Isso era verdade, mas que ao longo dos anos havia confundido prosperidade com superioridade. Ele não era o tipo de homem que bate, que xinga, que ameaça com palavras feias. Ele era pior do que isso. Ele humilhava com elegância, com sorriso no rosto, como se a crueldade fosse um privilégio de quem pode se dar ao luxo de não precisar dos outros. Na cidade onde morava, todos o conheciam, e a maioria preferia não cruzar com ele, não porque era violento, mas porque quando Renato resolvia diminuir alguém, ele fazia isso na frente de todo mundo, com calma, com aquele jeito de quem sabe que ninguém vai rebater. Funcionários tremiam quando ele entrava no depósito numa manhã de segunda, porque se ele estava de mau humor, alguém ia sair de lá se sentindo menor do que entrou. Mas a história que você vai ouvir hoje começou numa terça-feira comum, quente, úmida. Uma dessas manhãs que a cidade parece parada. Renato tinha ido ao supermercado resolver uma questão com o gerente, um fornecedor seu que havia atrasado o pagamento. Assunto de negócio, nada demais. Foi na saída que ele a viu, Dona Sandra, 51 anos, cabelos presos com um elástico gasto, sandália de borracha surrada, uma sacola plástica no braço. Ela estava na lateral do supermercado, perto das caixas de papelão descartadas. Não estava pedindo nada a ninguém. Estava procurando, com cuidado, com aquela dignidade silenciosa de quem sabe que está sendo julgado e escolhe ignorar os olhares. Ela encontrou um saco com restos de pão, um pouco velho, mas inteiro. Colocou devagar dentro da sacola e continuou procurando. Renato parou, olhou e sorriu. Não um sorriso de compaixão, um sorriso de escárnio. Ele virou para o seu motorista, que esperava do lado de fora, e disse em voz alta: "Renê, vem ver o cardápio do dia." O motorista fingiu não ouvir, mas Renato insistiu: "Não, sério, vem ver. Hoje está servindo pão velho com caixote de fruta." 2 ou 3 homens que estavam na calçada ouviram e olharam. Alguns sorriram por reflexo. Aquele tipo de sorriso envergonhado de quem não quer concordar, mas também não quer ser o próximo na mira. Dona Sandra ouviu tudo. Ela não chorou ali. Não respondeu. Levantou os olhos por um segundo. Olhou para Renato com uma calma que ele não soube interpretar e voltou para o que estava fazendo. Mas o que ela carregava naquela sacola não era só pão velho. Era o jantar dos filhos. Mateus, 12 anos. Luana, 8. E o pequeno Cauã, 5. O marido de Sandra havia falecido 7 meses antes. Acidente de trabalho, uma obra mal sinalizada, uma queda, uma viúva, 3 crianças e uma burocracia interminável que ainda não havia liberado o benefício que ela tinha direito. Ela havia trabalhado a semana toda como diarista, mas a patroa havia cancelado os 2 últimos dias sem pagar. "Não precisei, então não pago." Sandra não tinha como contestar, não tinha advogado, não tinha tempo, tinha filhos. Naquela manhã, a geladeira em casa tinha um ovo, uma colher de sal e um suco em pó que estava no fundo da embalagem. Ela havia dado o ovo para o Cauã no café da manhã e saído sem comer. Quando encontrou aquele pão,
Ela agradeceu em silêncio. Foi uma prece rápida, curta, mas sincera. Senhor, obrigada. Você proveu. E foi exatamente nesse momento que Renato tirou o celular do bolso e fotografou. Ela de costas, abaixada, com a sacola na mão, e mandou para o grupo dos amigos, com uma legenda. Hoje tem coxinha de papelão no cardápio. As risadas vieram rápido, emojis, kkk para de ser maldoso. Maldoso não, realista. Você é terrível. Mas ninguém disse pare, ninguém chamou de errado, porque quando quem ri tem poder, as pessoas riem junto, ou ficam em silêncio. E o silêncio, às vezes, é a mesma coisa que aplaudir. Renato entrou no carro, ligou o ar-condicionado, pediu para o motorista parar no posto para tomar um café e não pensou mais nisso. Para ele, foi um momento de humor, um comentário solto, uma piada esquecida antes de chegar em casa. Mas para Sandra, foi uma tarde carregada. Ela voltou para casa com aquele pão. Fez uma papa para o Cauã. Deu pão com sal para os outros dois. E quando os filhos dormiram, ela ficou sentada na beira da cama. Não chorou muito. Já não tinha muita lágrima sobrando. Mas ela orou, com a voz baixa para não acordar as crianças. Senhor, eu não estou pedindo vingança. Eu só estou pedindo que o Senhor não esqueça de mim e que não esqueça o que aconteceu hoje. Ela apagou a luz e dormiu, com fome, mas com aquela paz estranha que só quem realmente entrega entende. A paz de quem sabe que não está sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Renato, naquela mesma noite, jantou um churrasco, tomou vinho, riu com os amigos e foi dormir feliz, sem culpa, sem pensamento, sem nenhum sinal de que algo estava prestes a mudar. Mas o que ele não sabia é que existem orações que sobem e existem atitudes que descem, e às vezes os dois caminhos se cruzam de um jeito que nenhum ser humano consegue planejar. Quando eu te contar o que aconteceu nos dias seguintes, você vai entender por que essa história não é sobre pobreza. É sobre o que acontece quando um homem esquece que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas a conta sempre chega. Na quarta-feira seguinte, Renato acordou com uma ligação, às 6 da manhã, do seu contador. Renato, preciso te falar uma coisa. A voz do outro lado não tinha o tom de rotina. Era diferente, pesada, do tipo que faz o estômago apertar antes mesmo de ouvir a notícia. Fala. Teve uma autuação fiscal. 8 anos de notas fiscais subfaturadas. Eles abriram processo administrativo. Renato sentou na cama. O ar-condicionado continuava ligado, mas ele sentiu calor. Quanto? O contador fez uma pausa. A multa inicial está em 1,4 milhão, mas pode aumentar dependendo da perícia. Silêncio. O tipo de silêncio que ocupa o quarto inteiro. Renato ficou olhando para a parede por quase 1 minuto. Depois disse, me liga mais tarde. E desligou. Ele não contou para a esposa naquele dia, nem no seguinte. Ficou andando pela empresa como se estivesse normal, assinando papéis, respondendo mensagens, mas por dentro, algo havia saído do lugar. Aquela certeza que ele sempre carregou, aquela sensação de que o mundo estava sob controle, havia rachado. Só um pouco, mas rachado. E foi exatamente quando essa fissura apareceu que outras coisas começaram a surgir, como se estivessem esperando. Na quinta-feira, um dos seus maiores clientes ligou para cancelar o contrato. 5 anos de parceria, sem aviso prévio, sem negociação. Fechamos com outro fornecedor. Foi uma decisão da diretoria. Renato ficou sem resposta. Aquele cliente representava quase 30% do faturamento mensal. Na sexta-feira, 2 funcionários do setor de logística pediram demissão juntos. Eles haviam recebido uma proposta melhor, mas Renato sabia a verdade. Ele havia gritado com um deles 3 semanas antes, na frente de todos, por uma entrega atrasada que nem era culpa do funcionário.
O homem havia abaixado a cabeça naquele dia, engolido e em silêncio. Havia procurado outra coisa. Às vezes as consequências não chegam como um trovão. Elas chegam como uma maré, devagar, silenciosamente, até que você percebe que a água já está na cintura. Mas o que realmente abalou Renato não foi o processo fiscal, não foi o cliente perdido, não foi os funcionários que foram embora. Foi o que aconteceu no sábado à noite. Ele estava em casa. A esposa tinha saído com as filhas para a casa da sogra. Ele estava sozinho, sentado na sala, com um copo de uísque na mão, televisão ligada. Mas o olho não estava vendo nada. O celular vibrou. Uma notificação de um perfil que ele não seguia. Alguém havia compartilhado uma publicação. Ele quase ignorou. Mas o nome chamou a atenção. Era o nome do supermercado, da cidade onde ele morava. Clicou. Era um vídeo, gravado por uma câmera de segurança do estacionamento. Alguém havia pedido as imagens. Alguém havia editado e postado com uma legenda simples: "Esse é o dono da distribuidora Renato Alves. Veja o que ele fez com uma mãe que estava procurando comida para os filhos." O vídeo mostrava tudo: o sorriso, o celular tirado do bolso, a foto, a risada com o motorista e, no final, uma imagem que ele não havia visto na hora. Dona Sandra, de costas, caminhando para casa, com a sacola, a sandália gasta, o cabelo preso, e o Cauã, o filho de 5 anos, que havia ido buscar a mãe e aparecia no canto da imagem, correndo para pegar a mão dela. Renato ficou olhando para aquela cena. O menino, 5 anos, esperando a mãe voltar com alguma coisa para comer. Ele fechou o aplicativo, abriu de novo. O vídeo já tinha 42 mil visualizações. Os comentários eram como facadas. "Essa é a cara do Brasil que faz rico se sentir superior. Quero saber quem é esse homem. Vergonha, vergonha, vergonha. Que Deus faça justiça." Renato colocou o celular na mesa, ficou quieto por um longo tempo e, pela primeira vez em muitos anos, algo que ele não conseguia nomear começou a apertar por dentro. Não era medo do julgamento público, não era medo de perder cliente, era outra coisa, mais funda, mais antiga. Era a culpa. Aquela culpa que a gente tenta enterrar com trabalho, com conquista, com a narrativa de que quem venceu merecia e quem perdeu também, mas que numa noite de sábado silenciosa, com um copo de uísque na mão e um vídeo na tela, voltou à superfície. Renato foi dormir tarde, mas não dormiu. Ficou na cama com os olhos abertos, olhando para o teto, pensando no menino, naquele pequeno correndo para pegar a mão da mãe. E lá, pelas 2 da manhã, ele levantou, foi até o banheiro, olhou no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não gostou do que viu. Não era o processo fiscal que ele estava encarando, não eram os clientes perdidos, era ele mesmo, o homem que havia tirado foto de uma mulher com fome e achado graça. Ele ficou ali por um tempo, na frente do espelho, com a torneira aberta, a água fria escorrendo pelas mãos, e algo dentro dele, que havia ficado duro por muito tempo, começou a rachar de verdade. Não era o fim de Renato, mas era o começo de alguma coisa. Às vezes, a graça de Deus não aparece como um milagre. Ela aparece como um espelho, colocado na hora certa, na frente do homem certo, mostrando aquilo que ele passou anos recusando a ver. E quando um homem finalmente se vê de verdade, o que ele faz com isso é o que vai definir o resto da história. O que Renato fez nas semanas seguintes, você não vai esquecer tão cedo. No domingo de manhã, Renato não foi jogar golfe. Era o que ele sempre fazia aos domingos. O ritual sagrado de quem achou que construiu o próprio mundo. Mas naquele dia, ele ficou sentado à mesa da cozinha, com um café esfriando na frente e o celular virado para baixo. A esposa percebeu.
Cristiane conhecia o marido há 18 anos. Sabia quando algo estava errado, mas também sabia quando não era hora de perguntar. Então ela sentou do lado, sem falar nada, e colocou a mão sobre a dele. Renato olhou para ela e disse uma coisa que ela nunca havia ouvido antes. Eu acho que eu me perdi. Cris. Ela não respondeu de imediato, só apertou a mão dele e esperou. Ele contou tudo. O vídeo, a mulher, o menino de 5 anos, a foto que ele havia tirado rindo, os comentários que ele havia lido às 2 da manhã e a sensação que não o deixou dormir. Cristiane ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "Você quer ir à missa hoje?" Renato não pisava numa igreja há 11 anos. Tinha saído aos poucos, como a maioria sai, sem decisão, sem ruptura. Só foi deixando de ir, e a vida foi preenchendo o espaço, com trabalho, com ambição, com a certeza confortável de quem acha que não precisa mais de nada além do que já construiu. Mas naquele domingo, ele disse que sim. A missa era simples, uma paróquia pequena no bairro onde eles moravam há anos. Renato entrou com aquele desconforto de quem voltou para um lugar depois de muito tempo, como visitar a casa da infância, familiar e estranha ao mesmo tempo. O padre era velho, cabelos brancos, voz pausada, e o trecho do evangelho naquele domingo foi esse: "O que você fez ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes." Renato ouviu aquilo, e algo desceu pela garganta dele como uma pedra. Ele não chorou na missa. Segurou, com aquele esforço que os homens acostumados a controlar tudo fazem quando sentem que estão perdendo o controle de si mesmos. Mas no carro, na volta para casa, com Cristiane no banco do passageiro olhando pela janela, a primeira lágrima desceu, rápida, quieta, e ele não limpou logo. Deixou ficar. Foi a primeira vez em muito tempo que Renato chorou. E não foi por causa do processo fiscal. Não foi pelos clientes perdidos. Foi por uma mulher com sandália surrada e uma sacola plástica. E pelo filho de 5 anos que correu para pegar a mão dela. Naquela mesma semana, ele tomou 3 decisões. A primeira foi chamar o contador e enfrentar o processo fiscal de frente, sem tentar esconder, sem manobra. Vamos regularizar tudo. O que for devido, a gente paga. O contador ficou surpreso, mas obedeceu. A segunda decisão foi chamar os funcionários que ainda estavam na empresa e pedir desculpas, não em e-mail, não por recado, pessoalmente. Ele reuniu o time no depósito, ficou de pé na frente de todos e disse: "Eu não fui um bom líder. Eu tratei alguns de vocês de um jeito que ninguém merece ser tratado. Eu quero pedir desculpas, com nome e sobrenome." E foi, um por um, o homem que ele havia gritado na frente de todos, o motorista que havia testemunhado a cena no supermercado e fingido não ver, a funcionária administrativa que ele havia dispensado numa reunião com uma frase ácida meses atrás. Alguns aceitaram com estranheza, outros com emoção. Um deles disse apenas: "Obrigado, patrão", e apertou a mão dele com força. A terceira decisão foi a mais difícil. Ele precisava encontrar Dona Sandra. Não foi fácil. A cidade não era grande, mas também não era pequena o suficiente para que todo mundo se conhecesse. Ele pediu ajuda para o gerente do supermercado, que no começo ficou desconfiado. Por quê? Porque eu errei e quero consertar o que puder. O gerente conhecia Sandra de vista, sabia que ela morava num bairro do lado da linha do trem, numa rua sem nome oficial, num conjunto de casas simples que a prefeitura chamava de reassentamento. Renato foi até lá numa tarde de quinta-feira, sozinho, sem motorista, sem agenda. Ele bateu na porta errada 2 vezes. Na terceira, uma criança abriu, olhos grandes, camiseta azul com um personagem de desenho animado desbotado. 5 anos, ou por aí. Renato reconheceu o menino. Cauã,
o mesmo do vídeo, e o menino olhou para aquele homem desconhecido na porta da casa e perguntou com a naturalidade que só criança tem: "O senhor é amigo da mamãe?" Renato ficou parado, com aquela pergunta suspensa no ar. "Amigo da mamãe", ele demorou para responder, então disse: "Eu vim pedir desculpas para ela." O menino piscou e gritou para dentro da casa: "Mamãe, tem um homem aqui que quer pedir desculpa." Sandra apareceu na porta, avental, mãos ainda úmidas de lavar louça. Ela olhou para Renato e reconheceu. Não houve susto, não houve raiva imediata. Ela apenas olhou para ele com aquela mesma calma estranha de quando ele havia tirado a foto, como se ela já soubesse que aquele momento ia chegar, ou como se já tivesse entregado aquilo faz tempo. "Pode entrar", ela disse. A sala era pequena, um sofá de 2 lugares, uma televisão antiga, uma prateleira com 3 bíblias e uma foto do marido falecido no centro. Flores de plástico num vaso de vidro, tudo limpo, tudo cuidado, com aquela dignidade silenciosa de quem não tem muito, mas cuida bem do pouco que tem. Renato sentou e não soube por onde começar. Então começou pelo começo. "Eu fui o homem que tirou foto da senhora naquele dia." Sandra assentiu devagar. Ela já sabia. "Eu vim aqui porque..." Ele parou, engoliu. "Porque eu errei. E porque o que eu fiz não tem justificativa. E eu não vim aqui esperar que a senhora me perdoe. Vim porque eu precisava olhar no seu rosto e dizer isso." Sandra ficou em silêncio por um momento. Então disse uma coisa que Renato não esperava. "Eu já havia perdoado o senhor." Ele olhou para ela. "Naquela noite mesma, eu pedi a Deus que me tirasse a raiva do coração porque eu sabia que carregar isso ia me fazer mal. E eu precisava estar bem para os meus filhos." Pausa. "Mas fico feliz que o senhor veio, porque isso mostra que Deus também estava trabalhando no coração do senhor." Renato ficou olhando para ela, para aquela mulher que havia passado fome, que havia sido fotografada e ridicularizada, que havia chegado em casa com pão velho para alimentar 3 filhos, e que naquela mesma noite havia pedido a Deus que retirasse a raiva do coração, não a vingança, não a justiça, a raiva, para poder seguir em frente. Ele era o homem com 1,4 milhão de processo, com a empresa balançando, com o sono que não voltou desde sábado, e ela era a mulher que havia dormido em paz, com fome, mas em paz, ali, naquela sala pequena. Ele entendeu uma coisa que nenhuma conquista havia conseguido ensinar: que existe uma riqueza que não aparece em extrato bancário, que existe uma força que não se compra com sobrenome, e que existe uma paz que o mundo não pode dar, e que o mundo também não pode tirar. O que aconteceu depois daquele encontro mudou não só a vida de Renato, mas a de toda aquela família, e a de uma cidade que estava assistindo a tudo. Renato saiu da casa de Sandra naquela tarde, diferente de como entrou. Não era uma transformação de filme, não havia música tocando, não havia luz descendo do céu. Era só um homem andando até o carro, com o peso de algo que havia sido colocado no lugar certo. Ele ficou sentado no carro por alguns minutos antes de ligar o motor, olhando para aquela rua sem nome, as crianças brincando na calçada, as casas pequenas, as histórias que ele nunca havia parado para enxergar. E ali, ele tomou mais uma decisão. Não era penitência, não era culpa tentando se disfarçar de bondade. Era outra coisa. Era aquele movimento que acontece quando um homem para de olhar para dentro de si mesmo e começa a enxergar o que está ao redor. Na semana seguinte, Renato procurou a assistente social responsável pela região onde Sandra morava. Descobriu que o benefício dela havia sido negado por um erro de documentação, um papel que faltava, uma assinatura no lugar errado, o tipo de obstáculo pequeno que para quem tem recursos não é nada e para quem não tem é uma parede.
Ele contratou uma advogada para resolver o processo administrativo da Sandra, sem anunciar, sem foto, sem post nas redes sociais. A advogada entrou em contato com Sandra e disse apenas que havia um beneficiário anônimo pagando os honorários. Sandra perguntou quem era. A advogada disse que não estava autorizada a revelar. Sandra ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu sei quem é. Pode agradecer a ele por mim." Em menos de 3 semanas, o benefício foi liberado, retroativo a 7 meses. Naquela noite, Sandra reuniu os 3 filhos na mesa. Fez uma janta de verdade, com frango, com arroz, com salada. E antes de comer, ela pediu para os filhos darem as mãos e orou: "Senhor, o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo quando eu não enxergava o caminho, o Senhor estava abrindo portas que eu nem sabia que existiam. Obrigada pelo pão de cada dia e pelo coração mudado de quem errou, porque só o Senhor consegue fazer isso." O Cauã, 5 anos, ouviu a oração com os olhos fechados, e quando a mãe terminou, ele disse: "Amém. Posso comer agora?" Sandra riu, de verdade, com o coração leve, aquele tipo de riso que só vem depois de muito choro. Do outro lado da cidade, Renato estava sentado à mesa com a família também. Cristiane tinha feito um jantar simples, as filhas conversavam sobre a escola, e ele ficou olhando para aquela cena por um momento, aquilo que ele sempre havia tomado como garantido. A mesa posta, a família reunida, a comida no prato. Coisas que Sandra havia passado meses sem ter. Coisas que ele nunca havia agradecido. "Pai, você tá bem?" a filha mais velha perguntou. 15 anos, olhos atentos. Ele sorriu. "Tô, só pensando." "Em quê?" Ele ficou um segundo, então disse: "Enquanto a gente tem, e enquanto a gente esquece de ver." A filha não entendeu completamente, mas guardou aquela frase. Anos depois, ela ia lembrar daquele jantar, daquele olhar do pai, daquela noite em que algo mudou na família sem que ninguém soubesse explicar direito. Nos meses seguintes, o processo fiscal de Renato foi resolvido. Com multa, com pagamento, com custo alto, mas resolvido. A empresa perdeu margem por quase 1 ano. Ele precisou renegociar dívidas, reduzir estrutura, tomar decisões difíceis. Mas algo curioso aconteceu nesse período. Os funcionários que ficaram de verdade, com comprometimento diferente, com um clima que a empresa nunca havia tido antes. Porque quando um líder muda, o ambiente muda junto. Não imediatamente, não sem resistência, mas muda. Um dos funcionários mais antigos, aquele que havia apertado a mão de Renato depois do pedido de desculpas, disse uma vez para um colega nos bastidores: "Não sei o que aconteceu com o patrão, mas é como se ele tivesse acordado." Renato soube dessa frase tempos depois, e ela disse mais para ele do que qualquer elogio que já havia recebido na vida. 6 meses após aquela tarde na casa de Sandra, ele a procurou de novo. Dessa vez, não estava sozinho. Estava com Cristiane. E com uma proposta. Sandra havia começado a fazer marmitas para vender no bairro. Uma panela pequena, uma clientela fiel, mas sem capital para crescer. Renato ofereceu um empréstimo sem juros para ela comprar equipamento, formalizar o negócio, contratar uma ajudante. Sandra olhou para ele e para Cristiane, e depois olhou para a foto do marido na prateleira. "Você aceitaria?" Renato perguntou. Sandra ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: "Eu aceito, mas não como empréstimo." Renato franziu o senho. "Como?" "Como semente. O senhor planta. E quando colher, a gente pensa junto em como plantar de novo em outra pessoa." Renato olhou para ela, para aquela mulher, que não tinha pedido nada, que havia perdoado sem ser pedida, que havia dormido com fome e acordado com paz, e que agora, ao receber uma ajuda, já estava pensando em quem ajudar depois.
Ele assentiu, com a garganta apertada. Tá feito. Hoje, 2 anos depois daquela foto no estacionamento do supermercado, o negócio de Sandra emprega 4 mulheres do bairro, todas mães, todas com histórias parecidas com a dela. Renato se tornou um dos clientes fixos. Compra marmita para o almoço dos funcionários da distribuidora toda semana. Ninguém sabe da história completa. Só ele, Cristiane e Sandra. O vídeo que havia sido postado com a intenção de envergonhá-lo foi deletado meses depois, mas Renato pediu para não apagar a memória do que aconteceu. Não como punição, como lembrete. Ele guarda no celular uma foto, não a foto que ele tirou naquele dia. Essa ele apagou. A foto que ele guarda é uma que Cristiane tirou sem que ele percebesse. Na inauguração do negócio de Sandra, Renato e Sandra lado a lado. Ela com o avental novo. Ele com um sorriso que Cristiane disse que nunca havia visto antes no rosto do marido. Um sorriso sem soberba, sem performance, sem necessidade de plateia. O tipo de sorriso que só aparece quando um homem encontra o que estava procurando sem saber. E o que ele estava procurando não era mais dinheiro, não era mais respeito, não era mais poder. Era simplesmente ser alguém que, quando olha no espelho às 2 da manhã, consegue gostar do que vê. Isso é tudo que a arrogância nunca conseguiu dar a ele. E que uma mulher com sandália, surrada, sem querer, ensinou. Porque Deus não precisa de trovão para fazer justiça. Às vezes ele usa um vídeo, uma oração silenciosa numa cama de solteiro, um menino de 5 anos correndo para pegar a mão da mãe. Às vezes a justiça divina não destrói quem errou, ela transforma. E isso é muito mais poderoso, porque destruir é fácil, transformar só Deus sabe fazer. Renato ainda acorda cedo, ainda administra a empresa, ainda tem problemas, tem dias difíceis, tem decisões que pesam, mas ele não acorda mais olhando para o teto com aquela inquietação vazia de quem tem tudo e não sente nada. Ele acorda, agradece e vai. E às vezes, no caminho para o trabalho, ele passa pela rua sem nome onde Sandra mora. Não para, não precisa, só passa e lembra de que o homem que ele era não precisa mais voltar e de que a graça de Deus não é reservada para quem nunca errou. É oferecida para quem finalmente para, olha no espelho e decide ser diferente. Se essa história falou com você, deixa um amém nos comentários, porque às vezes a gente precisa ser lembrado de que ninguém está além da graça e ninguém está além da responsabilidade. A justiça de Deus pode tardar, mas ela não ignora, ela não esquece, e quando ela não age apenas para punir, ela age para restaurar. Se você acredita que o bem sempre vence e que toda a história tem propósito, se inscreva nesse canal, porque aqui cada história é uma semente e cada semente foi plantada para crescer no coração de alguém, talvez no seu. Até a próxima história. Deus cuida.